Amigos do Derby Todo Dia, nesse quadro vamos falar muitas vezes a partir de agora sobre futebol sul-americano, um tema que sempre me apaixonou demais, né? E lembrando que a primeira fase das eliminatórias da Libertadores já se inicia no próximo dia 3. Nessa perda inicial são apenas 6 equipes, as 3 vencedoras passam então a fase seguinte e os ganhadores então disputarão a terceira rodada das eliminatórias quando só então saberemos quais serão as 32 equipes que estarão na fase de grupos. Lembrando que o Brasil terá 8 times, com o maior contingente, claro, depois Argentina, e aí vem Equador, Colômbia, Paraguai, etc., né? Mas nesse quadro também vamos falar sobre a preparação das seleções da América do Sul para a próxima Copa do Mundo. E vamos então iniciar sobre o futebol equatoriano que está fervendo, né? O Equador que nos últimos tempos tem sido uma espécie aí de terceira força da América do Sul nas competições de clubes. Lembram da LDU ano passado? Que susto deu no Palmeiras. A LDU, por sinal, estará novamente na fase de grupos, dessa vez como cabeça de chave. Mas o time equatoriano que mais tem agitado o mercado nesse começo de temporada é o popular Barcelona de Guayaquil, aquele mesmo do técnico que usava aqueles ternos que chamavam tanto atenção e de quem o corintiano não vai se esquecer jamais. Pois bem, Barcelona de Guayaquil agora é dirigido pelo César Pereira, né, um técnico bastante conhecido aqui na América do Sul, já trabalhou inclusive em seleções, sonha e negocia a contratação de Pipa Benedetto, ele mesmo. Meu Deus do céu, como o Palmeiras já sofreu com esse cara. O problema é que o veterano atacante, ex-Boca, Olympique de Marseille e tantos outros, é o jogador mais caro. E lá no Equador, muita gente critica esse movimento de mercado e entende que o Barcelona deveria, por exemplo, tentar a contratação de Daniel Valencia. Quem é esse jogador? Bem, ele foi o artilheiro do último campeonato equatoriano, jogando por um clube pequenininho, o Manta Futebol Clube. Marcou 21 gols da temporada e é um jogador avaliado aí em menos de $1 milhão. Atenção, clubes brasileiros, o principal artilheiro do futebol equatoriano na última temporada custa menos de $1 milhão. Mas o Barcelona de Guayaquil parece que, ao que tudo indica, prefere o prestígio de Benedetto, né? Lá na Colômbia, falando em prestígio, o Júnior de Barranquilla, outro que retorna à Libertadores, também gastou bastante nessa janela de mercado e trouxe como reforço mais conhecido o atacante Muriel, que fez uma belíssima carreira na Atalanta de Bérgamo depois de passar para a Fiorentina. Nas 2 últimas temporadas ele jogou na Major League Soccer. E agora, aos 34 anos, então, retorna ao seu país sonhando, quem sabe, ainda com uma vaguinha na Copa do Mundo. Muriel terá como companheiro de elenco, pasmem vocês, o interminável Theo Gutierrez, que chega aos 40 anos e ainda atuando, claro, em um clube muito importante do país. Por falar em futebol colombiano, o lateral direito Santiago Arias, aquele mesmo que até o final do último Campeonato Brasileiro estava no Bahia, se transferiu para o argentino Independiente, o Independiente de Avellaneda, o rei de Copas, o único heptacampeão de Libertadores, mas que nessa temporada, por sinal, não vai jogar Copa nenhuma. E qual a intenção dele? Aos 34 anos, Arias quer ter mais oportunidade para jogar. Ele que foi preterido por Rogério Ceni na maior parte da última temporada e que ainda sonha em disputar o Mundial pela seleção colombiana. Arias é um daqueles jogadores, galera, que tenta chegar à terceira Copa do Mundo. Façanha que, entre os colombianos, foi alcançada somente por Valderrama, Rincón
e o goleiro Mondragon. Claro que agora tem mais uma galera na fila, né? O goleiro Ospina, por exemplo, e ele, James Rodrigues, né? Um dos mais reluzentes reforços da gestão Casares de São Paulo e que, por sinal, anda procurando o time. Aliás, quem andava procurando o time era o Advíncula, né? Uma das estrelas, né, dos últimos anos do futebol peruano, mas que estava lá no Boca. Advíncula foi para o Alianza Lima, que contratou uma baciada de jogadores. O Alianza, que por sinal vai jogar essa primeira perna do qualificatório para a Copa Libertadores, mas a galera do Alianza, alguns jogadores do Alianza Lima, olha, aprontaram lá no Uruguai, foram inclusive acusados de crime sexual, acusação que respinga inclusive em Trauco, aquele mesmo ex-Flamengo. A fase não anda boa, né? Pro clube que um dia teve como grande ídolo Teófilo Cubides, que foi o clube que, aliás, cedeu o gramado para o Palmeiras fazer seus treinamentos lá na capital peruana antes da decisão da última Copa Libertadores. Nem queria me lembrar muito disso. Bom, galera, é isso. Então, agora, quase todos os dias, a gente vai dar aqui uma palhinha sobre alguns clubes e movimentações e seleções aqui da América do Sul visando a Copa do Mundo. Vamos falar bastante de Libertadores, Sul-Americana e tudo mais que cerca, então, a nossa vizinhança, tá bom? Aliás, falando em Libertadores, a competição esse ano vai ter o argentino Independiente Rivadavia e o paraguaio 2 de maio. O que eu sei sobre eles? Praticamente nada, mas a gente vai procurar saber. Tá bom? Hasta la vista!